Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é só começar. E o assunto de hoje está aí na tela, ó. Desenvolvimento em camadas, beleza? E banco de dados, aí ó, beleza. Hoje nós vamos falar sobre um padrão de desenvolvimento, que é o desenvolvimento em 3 camadas, utilizando banco de dados, beleza? Claro, porque uma das camadas diz respeito a banco de dados. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai começar a construir na nossa aplicação Sistema Agenda a arquitetura de banco de dados que a parte de banco de dados, né, a gente vai ter o acesso a dados usando a arquitetura de 3 camadas. Então, vou fazer uma breve introdução aqui com vocês e depois nós vamos partir para a prática lá no na nossa aplicação Sistema Agendamento de Consulta. Eu já até deixei boa parte do código pronta para a gente ganhar aqui uma agilidade no vídeo, tá? Então, assim, é um vídeo que está muito bacana, está muito legal da gente acompanhar. E eu gostaria que vocês dessem aí o feedback se vocês gostaram, se não gostaram, o que vocês acharam, né? Como vocês têm interagido aí nos vídeos, falado, etc. Então, assim, esse é o que é o meu objetivo, né? Esse aqui é o objetivo principal do canal. Compartilhar conhecimento e permitir que vocês possam utilizar o canal como fonte de consulta, beleza? Então, se você é novo por aqui, gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos do canal. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, divulgue o canal e vamos em frente, galera. Olha só, desenvolvimento em camadas e banco de dados, beleza? Então, vou fazer uma breve introdução, como eu disse. O texto que eu vou apresentar aqui agora sobre o padrão 3 camadas, eu tirei lá do Wikipedia, desse link aqui, tá? Que eu acho que vai dar uma resumida bacana no conceito de 3 camadas, tá? Mas antes da gente falar, né, antes da gente apresentar aqui o texto, eu vou contextualizar vocês um pouco sobre essa questão das camadas, né? Cada camada tem a sua responsabilidade dentro dessa arquitetura, tá? Então cada camada, cada uma dessas 3 camadas vai ser responsável pela ação em algum momento, em algum nível, né, do programa, beleza? E aí você tem uma vantagem sobre isso, que é cada camada ela tem a sua responsabilidade, né? E de certa forma, embora elas converjam todas para a mesma aplicação, cada uma tem uma certa, elas são dependentes, mas cada um resolve um papel, resolve uma função dentro do sistema, tá? A primeira camada que eu vou apresentar aqui é justamente a camada de apresentação. Ela é chamada de GUI, Graphical User Interface, ou simplesmente interface. Esta camada interage diretamente com o usuário. É através dela que são feitas as requisições, como consultas, por exemplo. Então vamos lá. Então essa é a camada de apresentação, é a camada onde o usuário interage com o sistema, ou seja, é a camada da interface, é a camada mais alta, é o nível mais alto, tá? Onde o usuário interage no sistema, tá? Então é o que o usuário vê, é o que o usuário manipula, é a camada de apresentação. Então lá no nosso sistema de agendamento de consulta, é aquela parte onde a gente fala se é paciente, se é médico, onde realiza o cadastro, né? Então é aquela parte ali da camada de apresentação, beleza? Bom, a segunda camada é a camada de negócio, tá? Olha lá, ó, também chamada de lógica empresarial, regra de negócio ou funcionalidade, tá? É nela que ficam as funções e regras de todo o negócio. Não existe uma interface para o usuário e seus dados são voláteis, ou seja, para que algum dado seja mantido, deve ser utilizada a camada de dados. Então vamos lá, vamos ler de novo esse conceito aí. Camada de negócio, também chamada de lógica empresarial, regras de negócio ou funcionalidade. É nela que ficam as funções e regras de todo o negócio.
Não existe uma interface para o usuário e seus dados são voláteis, ou seja, para que algum dado seja mantido, deve ser utilizada a camada de dados. Beleza, como é que eu vou explicar isso aqui para vocês? Ela é uma camada intermediária, então você tem a camada de apresentação e você tem a camada de negócio, onde nos projetos, né, na Solution, por exemplo, ela comumente é conhecida, né, criada como BLL, tá? Que é a Business Logical Layer. Então, nós vamos ver isso aí daqui a pouco lá dentro do nosso projeto. Então, aqui está falando o seguinte, cara, é aqui que está a lógica, é aqui que está a regra de negócio, é aqui que eu vou validar se, por exemplo, um determinado cálculo, se for acima de um valor X, eu dou um desconto de X%. Se for abaixo de um valor X, eu dou um outro desconto de X%. Tá? É aqui que eu vou dizer que para gravar o meu dado, eu preciso ter tais informações preenchidas. Né? Então toda a regra de funcionamento ali do sistema, ela vem nessa segunda camada. Tá? Então é a camada de regra de negócio. E a última, porém não menos importante, que é a camada de nível mais baixo, é a camada de dados. É composta pelo repositório das informações e as classes que as manipulam. Esta camada recebe as requisições da camada de negócio e seus métodos executam essas requisições em um banco de dados. Uma alteração no banco de dados alteraria apenas as classes da camada de dados, mas o restante da arquitetura não seria afetado por essa alteração. Então tá aí, tá bem claro aí o conceito da terceira camada. Né? Essa terceira camada é a camada de dados, é a camada que vai ter acesso aos dados, é a camada que vai manipular os dados. Então, quando você for gravar os dados no banco, quando você for deletar os dados no banco, quando você for fazer uma consulta no banco de dados, tá? E da onde que vai sair essa ação? Vai sair exatamente da camada de apresentação, que vai chamar a camada de negócio, que vai chamar a camada de dados e vai fazer a manipulação de dados ali na camada final. Olha aqui mesmo fala, esta camada recebe as requisições da camada de negócio. Ou seja, então você vê que a camada de apresentação, ela não acessa diretamente a camada de dados. Eu preciso de uma camada intermediária, que é a camada de negócio, tá? Então vamos lá, camada de apresentação, camada de negócio e camada de dados. Galera, então é o seguinte, como é que isso vai funcionar? Vamos entender isso na prática. Então vamos lá para o C# para a gente ver como isso funciona. Beleza, pessoal, seguinte, então eu disse a vocês aqui, ó, eu adiantei bastante aqui o nosso projeto, tá? Deixa eu colocar essa câmera aqui embaixo, acho que vai ficar melhor. Eu adiantei bastante o nosso projeto aqui. Vocês podem ver até que ele já está aqui com os checkouts, né? Porque ele está sendo controlado lá pelo GitHub, né? Esse sistema ele já subiu para o GitHub uma primeira versão. E agora que a gente está realizando essas alterações aí relacionadas a dados, etc. Então, já está sendo feito o controle de versão lá pelo GitHub. Então, primeiro de tudo, o que eu fiz nesse sistema? Vou fechar tudo, tá? Vou fazer até o seguinte, vou dar um save aqui. O que eu fiz aqui para construir essa estrutura? A primeira coisa que eu preciso fazer no meu projeto é criar as camadas. Então, vocês vejam aqui, ó, que eu tenho agora uma camada, que é o sistema de agendamento de consulta, beleza? Eu tenho uma camada aqui agora, que é a camada DAO, que é a camada de dados, ok? E eu tenho uma camada aqui, que é a BLL, que é a camada de regra. Então, são 3 projetos pertencentes a uma mesma solution. A gente sabe, a gente já aprendeu que uma solution pode conter um ou mais projetos. Né? Então eu tenho 3 projetos distintos, 3 projetos que compõem uma única solution. E como que eu criei esses projetos? Tá? Como que eu fiz
a criação desses projetos? Muito simples. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu cliquei com o botão direito no projeto. Eu cliquei com o botão direito no projeto na Solution, perdão, e coloquei aqui Add New Project. Quando eu fiz isso, aí ele vai abrir aqui os templates, né, relativos ao Visual Studio, tá? E a gente vai criar, eu criei dois projetos do tipo Class Library, né? O Class Library que eu criei aqui, ó, como um projeto válido para a minha aplicação. Então eu selecionei aqui Class Library, dei um Next, e aí eu dei o nome das camadas, né, relativas aos projetos que eu queria criar. Então olha lá, DAO, Data Access Layer, e BLL, Business Logical Layer, ok? São os nomes das camadas. Cada projeto desse é criado com uma classe, beleza? Então na camada BLL, eu criei uma classe, nomeei essa classe de rules.cs, e na camada DAO eu criei uma classe chamada conectar, tá? Eu coloquei o nome em português realmente, não me preocupei aqui em colocar um nome em inglês, chamei de conectar.cs. Ok, então o que eu fiz? Criei os dois projetos dessa mesma forma que mostrei para vocês aqui, botão direito, Add, New Project, localizei aqui, né, nos templates do Class Libraries para o C#, dei um Next, coloquei os nomes que eu queria dar e Next, salvei. Vou até fazer um aqui, ó. Por exemplo, vou dar um next aqui. O que vai acontecer? Aí ele vai falar a versão, né, do framework do NetCore, beleza? E aí ele vai criar aqui dentro essa estrutura quando eu der o create, tá? Então é isso que vocês vão fazer aí, ó. Vocês vão criar dois projetos do tipo Class Library. Aí ele cria, né, a classe padrão, que é o program.cs, nos dois projetos. Aí eu só renomeei os arquivos com o botão direito, realmente, ó, rename, como a gente já viu, beleza? E coloquei o nome que eu queria, beleza? Tá feito aqui. Feito isso, eu preciso dizer agora qual é o meu projeto inicial, porque eu tenho dentro da mesma solution mais de um projeto, ok? Então eu preciso, nesse momento, falar qual é o meu projeto inicial. O que eu fiz aqui? Eu cliquei com o botão direito em cima do projeto e determinei o seguinte: Startup Project, set a Startup Project. Beleza, está definido o projeto como projeto principal. Por que eu defini que seja a camada de interface? Porque não é possível determinar um projeto do tipo Class Library como projeto inicial. Você vai clicar aqui, por exemplo, eu vou clicar aqui no Set Startup Project, ele pode até mudar, ele vai até mudar, mas na hora que você for rodar essa opção aqui, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo, tá? Então, de cara, você já aprendeu aqui que a camada da interface, né, que é a camada mais alta, essa camada é a camada que vai ser o projeto inicial que a gente vai ter para rodar. Beleza, aqui está todo o nosso sistema, né, o sistema que a gente já fez, as alterações e tal. Outra coisa que você precisa fazer aqui, para você poder agora utilizar o banco de dados SQLite, né, para a gente poder usar o SQLite aqui, você vai ter que vir aqui em Tools, beleza? Ó, vamos vir aqui em Tools e vamos escolher aqui, ó, a opção de Nugget Package Manager. Aí você vai escolher essa opção aqui, ó, Manage Nugget Packages for Solution. Então você vai vir aqui nessa opção, beleza? E aí você vai precisar, caso você já não tenha instalado no seu projeto, você vai precisar instalar essa opção aqui no seu projeto. Ó. Você vai procurar por SQLite. O que ele trouxer aqui para você, deixa eu só ver aqui como que é o nome certinho,
ele já tem ele instalado. Ó. Você vai precisar procurar por system.data.sqlite. Aqui, ó. Você vai procurar por isso aqui, ó, system.data.sqlite, beleza? Você vai procurar e caso ele não esteja instalado, você vai dar um browse aqui, ó. Caso ele não esteja instalado, o que você vai fazer? Você vai selecioná-lo, ó. Vamos pegar talvez um cara aqui que não está instalado, né? Esse cara aqui, por exemplo, não está instalado, não tem ele em projeto nenhum. E aí você vai adicionar ele ao projeto DAO. Você pode até adicionar a todos os 3 projetos, não tem problema não, tá? Você pode adicionar na sua solution inteira. E aí você vai pegar e vai instalar. No caso aqui, ó, eu já tenho instalado esse cara. Então ele está falando assim, você quer desinstalar? Não. Você faria a instalação. Ele vai te dar o status aqui da instalação, vai mostrar para você que finalizou aqui mesmo, e aí você vai então poder utilizar o que você precisa, tá? Então aqui eu coloquei para os 3 projetos, mas lembra que a única camada que vai envolver o acesso a dados e que vai trabalhar com o System Data SQLite é a camada de dados, beleza? Depois você pode até fazer um teste aí, ó, marcar apenas a camada de dados para que ela possa ser colocada no projeto, tá? Eu preferi colocar na solution inteira, ou seja, nos 3 projetos, não há problema, tá? Mas você pode experimentar também colocando apenas a camada de acesso a dados para ter o System Data.sqlite instalado, tá? Ok, feito isso, aí então você pode fechar. Feito isso, aí então você tem condições agora de utilizar o acesso a dados usando o SQLite, tá? Como que a gente vai fazer isso agora, galera? Seguinte, lembra que eu disse a vocês, ó, essa é a camada mais alta, é a camada da interface, é a camada da apresentação, essa é a camada do meio e essa é a camada de dados, beleza? A camada de dados. Elas estão organizadas assim porque fica em ordem alfabética, né? Então, se eu colocasse um nome aqui que começasse colocando de cima para baixo, elas também se organizariam, tá? Mas por enquanto eu preferi manter a nomenclatura correta das camadas para vocês poderem ir se familiarizando e acostumando com esse tipo de arquitetura, beleza? Bom, então o que a gente vai fazer aqui agora? Ó? Na camada de dados, eu preciso dizer o seguinte, ó, quem que depende de quem? A gente viu que a camada da interface é a camada mais alta. Ela acessa quem? Ela acessa a BLL, que por sua vez vai acessar quem? Vai acessar a DAO, tá? Meu mouse está com um probleminha, pessoal. Eu dou um clique, ele acaba dando 2 e abre o arquivo, tá? Então, olha lá. A camada da interface vai acessar a camada de negócio, que vai acessar a camada de dados. Então, a camada de dados, ela não tem dependência de nada, a não ser dos pacotes que a gente colocou lá agora, ó, que é o System Data SQLite, beleza? Então, a camada de dados, nós vamos deixar ela quietinha aqui. Agora, as outras camadas têm dependência. Por exemplo, a BLL, ela depende da camada DAO, certo? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu preciso colocar nas dependências do meu projeto Class Library o projeto DAO, beleza? Como que eu faço isso? Eu vou fazer isso aqui agora, vai dar um monte de erro na minha solution, mas beleza. Como que eu faço isso? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou remover essa referência, tá? Para mostrar para vocês como que a gente faz isso. Ó. Vou remover essa referência, tá? E no caso também aqui da camada de apresentação, eu vou também remover a dependência do projeto da BLL, ó, que eu falei com vocês dessa dependência. Eu vou remover isso aqui, beleza? Então tá lá. Se eu rodasse agora esse projeto, ia dar um monte de erro, né? Porque eu preciso
dessas dependências. Como que eu faço então? A minha camada de regra de negócio depende da camada de acesso a dados. Então aqui em dependências, eu vou clicar com o botão direito e vou falar assim, ó, Add Project Reference. Quando eu faço isso, eu vou selecionar aquele projeto do qual eu dependo. Então a camada de regra de negócio, que é a Business Logical Layer, depende da camada de dados. Então eu vou definir a DAO para ela. Beleza. Criou aqui a pastinha, você viu automaticamente. E a camada de apresentação depende de quem? Depende da BLL. Então vou até fechar essa árvorezinha aqui para vocês não confundirem. Aí a camada de apresentação depende de quem? Da BLL. Eu vou vir aqui, ó, nas dependências, com o botão direito, vou dar um Add Project Reference e vou falar que ela depende da BLL. Ok. Assim, cada camada com a sua devida responsabilidade, ou seja, cada projeto com a sua devida responsabilidade e com a sua devida dependência. Tá vendo que a DAO não tem dependência de ninguém, só as outras duas têm dependência entre si. Essa BLL depende da DAO e a camada de apresentação, que é o sistema de agendamento de consulta, depende da BLL, beleza? Arquiteturalmente, o meu sistema está completo. Ele está já fazendo, tem aqui as referências, as dependências perfeitas. Ele já estaria pronto para funcionar, beleza? O que é que a gente vai fazer agora? Para esse vídeo não ficar muito grande, para ele não ficar muito extenso, eu vou cortar esse assunto em duas partes. Então, a primeira parte aqui, a gente definiu qual que é a estrutura, tá? Agora, como que uma camada vai chamar a outra? Isso a gente vai ver no próximo vídeo. Então é isso, por esse vídeo é só. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, espero que tenha ficado claro. Forte abraço e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Valeu demais!